Boa noite, amigos, boa noite, amigas, sejam todos muito bem-vindos ao nosso momento de estudo e oração. Estamos aqui reunidos em nome de Jesus, para que possamos nos fortalecer, aprendermos um pouco mais sobre os ensinamentos do nosso Mestre, para que possamos unir as nossas energias em construções positivas, unir as nossas energias em desejos de paz, de esperança, de fé, de amor, para que nos fortaleçamos e consigamos construir um mundo interno melhor e um mundo externo também bem melhor, né? Nós temos esta possibilidade. Pois bem, nós estamos hoje estudando o livro Passos da Vida, capítulo 4. Esse livro é psicografia de Chico Xavier, autoria espiritual de diversos espíritos. Mas a lição de hoje, Preceitos de Paz, é autoria espiritual de André Luiz, e é o que eu quero trazer aqui para a gente estudar hoje, certo? Preceitos de Paz. Agora é o seu mais belo momento para realizar o bem. Ontem passou, amanhã está por vir. Qualquer encontro é uma grande oportunidade. Pense nas sementes minúsculas de que a floresta nasceu. Não deixe de falar, mas aprenda a ouvir. Quem sabe escutar pacientemente encontra pistas notáveis para o êxito no serviço que abraçou. Fuja de cultivar conversações menos dignas. O interlocutor terá vindo buscar o teu respeito a Deus e à vida a fim de equilibrar-se. Não dê tempo a lamentações. Meia hora de trabalho no auxílio ao próximo muitas vezes consegue alterar profundamente os nossos destinos. Não mostre rosto triste. Muita gente precisa de sua alegria para levar alegrias aos outros. Não menospreze quem bata a porta, conquanto nem sempre esteja você disponível. Em muitas ocasiões, aquele que aparentemente incomoda é o portador de grande auxílio. A ninguém considere inútil ou fraco. Um palácio comumente é construção enorme. No entanto, nem sempre oferece agasalho ou acesso sem a colaboração de uma chave. Não persista em obstinações, reações ou discussões desnecessárias. Em muitos casos, um simples prego atacando uma roda pode retardar a viagem num carro perfeito. Auxilie a todas as criaturas que lhe partilhem o clima individual. Ainda mesmo na doença mais grave ou na penúria mais avançada, você pode prestar um grande serviço ao próximo. Você pode sorrir. André Luiz. Linda essa mensagem, né, de André Luiz. E quando eu fui preparar o estudo de oração de hoje, né, havia chegado de um fim de semana fora aqui da minha casa, eu pensei, né, pedir a Deus que me envolvesse, né, para que a gente escolhesse uma lição que nós precisamos refletir, e mesmo que fosse uma lição um pouco repetida, um tema repetido, que a gente pudesse olhar de uma forma diferente, né? Quando André Luiz fala de preceitos de paz, normalmente os autores espirituais também falam, né, sobre a paz. Na realidade, em todas as religiões, em todas as pessoas ligadas ao equilíbrio, à paz mundial, este é um tema bem recorrente, né, no nosso meio. Mas o que a gente tem que lembrar? Que a paz, ela é vista como algo muito estudado nos dias atuais. Por quê? Porque é o que mais se deseja nos dias atuais, é a paz. Então, às vezes, a gente está numa labuta na vida, né? E a gente almeja um momento de paz. Naquele dia tribulado, nós desejamos um momento de paz.
parece que estamos todos cansados e necessitados de encontrarmos a paz. E muito se tem investido para se conseguir um bem tão precioso como estarmos em paz. A gente percebe cursos, a gente percebe estudos, a gente vê que as construções buscam essa paz, né? Você vai em qualquer cidade que seja uma cidade turística e os donos, né, dos estabelecimentos, das pousadas, dos hotéis e tudo mais, querem oferecer, né, um lazer, mas todos têm aquele cantinho da paz, não é mesmo? E isso nos leva a pensar, por que às vezes nós achamos que estarmos em outra cidade, em outro contexto, vai nos trazer a paz? Por que a gente pensa isso? Porque muitas vezes nós saímos da nossa rotina, do nosso contexto para encontrarmos a paz, né? É muito comum que a gente invista em esforços errôneos nessa busca pela paz. E é muito comum a gente lidar com a busca pela paz de uma forma imprópria, né? É muito comum a gente usar caminhos tortos para encontrá-la e pegamos aquele atalho e nos distanciamos muito mais da paz do que nos aproximamos, né? Vamos pensar. Se eu preciso sair de casa para encontrar a paz, o que significa isso? Que a minha paz, a minha casa está em um desequilíbrio. Por quê? Não existe paz em desequilíbrio. Não existe. A paz, ela precisa de ter uma sustentação do equilíbrio. Ou seja, cada um no seu papel, cada um no seu contexto, cada planeta na sua órbita, a Lua ali bonitinha ao redor da Terra, o sistema solar todo ao redor do Sol, né? Aquela lagarta precisa do tempo dela para que ela se transforme em uma borboleta. Se formos apressar para tirá-la do casulo apertadinho escuro, muitas vezes nós não permitimos que ela construa suas asas e ela será lagarta para sempre. Então, se nós temos que sair de casa para encontrarmos paz, se nós precisamos parar de trabalhar e só encontrarmos paz nas férias, né? Ou eu só poder encontrar paz distante de filhos ou distante de familiares, né? Ou dos estudos, como é que nós estamos construindo uma vida de paz? Esta é a pergunta que eu, inclusive, me fiz hoje. Então, nós não estamos construindo a paz interna e externa adequadamente. Então, nós precisamos de revisar o nosso conceito de paz e como encontrarmos essa paz. Não é mesmo? Porque se todos querem viver em paz, mas nós não encontramos paz nem no nosso trabalho, nem nos nossos relacionamentos, nem no nosso lar, nem no nosso local de trabalho, nem e eu preciso de desligar de tudo para ter paz, então essa construção não está adequada. E olha que a gente achava que estava, né? Então, Joana de Ângeles, numa mensagem chamada Resguarda-te em Paz, psicografia de Divaldo Franco, ela tem um trecho aqui que eu achei maravilhoso, que eu achei uma definição de paz maravilhosa. Olha o que Joana de Ângeles diz. A tua paz é de relevância e para mantê-la, investe os teus valores mais altos. Paz é conquista interior. Paz é iluminação interna.
Paz é presença divina no indivíduo. Resguarda-te, pois, em paz, e deixa o tempo transcorrer, porquanto ele conseguirá fazer amanhã o que hoje te parece impossível conseguir. Jesus, na montanha das bem-aventuranças, ou no Getsemane, ou no Gólgota, manteve a mesma paz, ou seja, Jesus no Calvário, pregando, né? Onde quer que Jesus esteve enquanto encarnado aqui, ele manteve a mesma expressão de paz, mesmo pregado em uma cruz. Por que isso? Nos diz Joana de Ângeles, em razão da certeza de saber que Deus estava com ele e, por consequência, ele estava com Deus. Paz é Deus na mente e no coração. Resguarda-te em paz. É essa a mensagem. Olha só. Então, voltando ao nosso estudo com Joana de Ângeles, com André Luiz, a gente percebe que a paz começa onde? Internamente. Você pode estar no hotel, no resort da maior paz construída materialmente ali, de ter uma rede maravilhosa, uma paisagem maravilhosa, de estar com pessoas maravilhosas. Se você não está em equilíbrio interno, você não vai encontrar paz num lugar paradisíaco, né? Então, não adianta eu sair de casa, eu parar de trabalhar, eu me isolar, não adianta nada disso. Eu preciso da serenidade. Eu preciso do equilíbrio da minha mente, o meu corpo em equilíbrio, para que eu possa verdadeiramente plantar e encontrar a paz. Então, isso nos diz que quando eu estou em busca da paz com um desejo, e eu acredito que eu vou encontrar a paz em um lugar, não. Olha só, eu posso chegar, por exemplo, numa igreja, num momento tranquilo, sem ninguém, achar lindo aqueles vitrais. Aqui em Brasília, a gente tem uma igreja maravilhosa, né? O Santuário Dom Bosco, que tem aqueles vitrais azuis lindos. Você entra ali, parece que já entra numa luz azul de paz. Se você não mudar o conteúdo dos seus pensamentos e dos seus sentimentos, você sai de lá atormentado como quando chegou. Então eu preciso de buscar o equilíbrio que existe dentro de mim. E o que a Joana de Ângeles fala? Que a paz é a minha iluminação interna. É a presença divina de Deus em mim. É eu aceitar a presença do Pai em mim e permitir que essa presença se expanda e se transforme em luz e me envolva nessa luz. Para isso é necessário esse equilíbrio, né? Então, ontem já passou, amanhã ainda não chegou. Eu preciso estar no agora em paz, né? Porque é o agora que vai ditar o meu amanhã. É o agora que eu resolvo as questões que já finalizaram no passado, né? Então, o que a gente percebe? Que nós precisamos viver o momento presente. Confiar um pouquinho mais na presença divina nas nossas vidas. Porque esse Deus de amor e bondade, ele é um Pai que cuida de nós. Muitas vezes a gente está num desespero para algo que vai acontecer daqui a 2, 3 dias e a gente se esquece que é o equilíbrio do agora que vai me dar a sustentação para poder vivenciar a paz em todos os instantes da minha vida. Então, se eu não consigo ter paz, é porque eu não estou conseguindo ter equilíbrio.
Porque esse equilíbrio, ele precisa estar presente nas nossas vidas. Às vezes a gente se mantém um cansaço extremo que nada descansa a gente. Às vezes a gente tem uma fase de sempre estar doente, que não volta ao processo de saúde. Às vezes a gente entra num processo de não estar conseguindo conviver, porque tudo nos irrita. Isso é o desequilíbrio físico, mental, espiritual, que precisa voltar a ser equilibrado para que a gente possa conseguir construir a paz interna que vai nos acompanhar onde quer que a gente esteja, com quem quer que a gente esteja. Não é curso de anjo, não, viu, gente? Para quem acha que isso é curso de anjo, não. É possível a gente construir muitos momentos de paz. Se a gente não der conta de todos, mas uma grande parte a gente vai conseguir. Mudando padrões de pensamento, mudando padrões de sentimento, mudando padrões de ações, né? Então, preste atenção e perceba, tente pontuar o quanto você está se sentindo cansado ultimamente. O quanto parece que você está necessitando e tentando lutar com a vida. Quando você tenta controlar situações, pessoas e você. Isso numa tentativa de manter aquilo que você acredita ser ordem e equilíbrio. Quantos de nós estamos buscando uma ordem e um equilíbrio que nós acreditamos ser o melhor, para que o outro não sofra, para que a gente não sofra e para que a gente possa sentir paz? E nós percebemos que nós desperdiçamos a nossa bateria toda de energia e nos sentimos muitas vezes exauridos, necessitados de paz e acreditando que nós podemos controlar a nossa vida e a vida dos outros sem uma presença divina, sem uma presença de luz, né? A vida não pode ser controlada. A vida pode ser vivida, sentida. Mas tem alguns momentos que nós temos que saber que aqui não existe um controle meu. É necessário pegar a chavinha da aceitação, aceitar aquele momento e depois, sim, resolver aquilo que a gente quer resolver. Quantas pessoas morrem em enchentes, tufões, furacões, porque não aceitam o aviso das autoridades e querem pegar uma última foto, um último documento, querem conter aqui, querem acreditar que não vai chegar, né? Mas a coisa é assim, ó, é rápida. A decisão entre a sua vida, né? Sem controle, você sai dali, não tem controle, você pensa em se salvar. E a decisão entre tentar ficar controlando algo que não tem controle é sua e define se você vai viver ou não numa situação de emergência, né? Inúmeras vezes eu percebo meu irmão, minha irmã, meu pai, meu esposo, um filho, alguém muito querido, muito chegado, se enrolando nas teias da presunção de que controla tudo na vida. E Deus vem e mostra que não estamos no controle. Estamos aqui como filhos dele, ainda estudando nessa escola bendita terra e precisando ter equilíbrio, humildade, aceitação para agirmos de forma correta no momento oportuno. Não é verdade? Algumas vezes vai vir a enchente e eu vou largar minha geladeira para trás. E depois eu vou ver se ela teve conserto ou não. Outras vezes que eu fico tentando puxar a geladeira e levar comigo, pode ser a causa da minha morte.
E se eu não salvar a geladeira, ela estiver impossibilitada de ser usada, aí que eu vou pensar no que eu vou fazer, como que eu vou lidar com isso, né? Isso é sabedoria, isso é equilíbrio. Não é ficar passada, mas é agir de acordo com o momento, né? Então, se você está ali colocando a sua comida no prato e lembrou que deixou a roupa na máquina, é sabedoria. Você almoçar tranquilamente e tal, e depois pegar a roupa. Não precisa de deixar a comida esfriar, não vai fazer diferença 2 minutos a mais, 5 a mais ou a menos, né? Então a gente precisa de aceitar que a vida não pode ser controlada, mas ela pode ser vivida, cada momento com aceitação. Então agora eu tenho que lidar com essa dívida, eu vou focar em como pagar essa dívida. Então agora o meu tratamento é uma quimioterapia, eu vou focar nesse tratamento agora. Então agora eu preciso de resgatar os amigos que sem perceber eu me afastei, é agora que eu preciso de resgatar, né? Então, se você quer encontrar o verdadeiro equilíbrio que te leva a uma estrutura de paz, pare de lutar contra aquilo que você não consegue lutar, né? Você precisa aceitar que neste momento existe um caos ao meu redor. Não adianta você negar. Se você nega que a enchente está ali, você vai morrer, né? Então, nesse momento, está tudo uma bagunça, uma confusão, está um caos. É assim que está. E eu preciso fugir para salvar a minha vida, né? Então, ao meu redor existe um caos. Não vou ficar passiva. Ah, deixar a água entrar, tal. Não. Não é fazer de conta que não existe nada. Não. É entender que nesse momento a sua realidade, que você precisa aprender a lidar, é um caos. Entendeu? Então eu preciso de olhar esse caos e perceber onde eu preciso começar a atuar, né? Então, eu preciso de saber que o nosso mundo externo, ele é feito de socos, de solavancos, de quedas e tudo mais. Sim, tem tudo isso no nosso mundo externo, que não está no meu controle, né? Não está no meu controle saber que uma água da chuva vai trazer uma água para dentro da minha casa porque o vizinho fez uma ligação errada. Não. Naquele momento, o que eu tenho para fazer? Conter a água, limpando, e depois resolver o problema com o encanamento do vizinho. Entende? Então, se naquele momento da viagem o meu pneu furou, não adianta eu ficar exasperado, mal-humorado, berrando, descontando em todo mundo, porque eu perdi uma reunião. Não adianta. Nesse momento é o momento de quê? O caos está instalado, mas eu não vou conseguir fazer nada sem antes arrumar o pneu. Eu consigo trocar, tem que ir numa borracharia, tem que tirar as malas todas, deixar menino, pessoas esperando, ir lá com o carro, voltar com o carro. Sim, é esse caos que está acontecendo. Não adianta fingir que não tem ou querer resolver num passe de mágica, porque aí você manda a sua paz para outro lugar, mas ela sai de você, não fica, né? Então é parar de lutar, aceitar que está um caos, e aí, nesse momento, eu vou mergulhar silenciosamente, encontrar essa essência divina, essa presença divina que tem em mim. Respirar, sintonizar com o bem, com o Pai, seja através de uma prece, seja o pensamento, como é que é? E aí, eu penetrar nesse centro silencioso do meu próprio ser, que está em conexão com a divindade, com o nosso Pai, com Jesus. E aí eu preciso, por exemplo, de meditar. Espera lá, o que é o melhor a fazer agora? Né? Eu vou deixar as crianças com meu pai aqui,
ou eu vou deixá-los novamente no hotel para esperar, eu vou atrás de arrumar esse pneu. Não, primeiro eu vou desmarcar a reunião e mandar a foto e mostrar que eu não posso chegar, né? Porque na quietude do nosso ser, você encontra paz e muitas vezes, intuitivamente, as soluções vêm assim, ó. Por quê? Porque você se desligou daquele tumulto, daquele caos, entrou dentro de você, conversou com o seu interior para tomar a decisão do que fazer primeiro, né? Então aí eu posso até reencontrar o equilíbrio, né? Aí eu vou ser capaz de lidar com essas questões desafiadoras, né? Sem me perder de mim e tendo a sabedoria de buscar o melhor para aquela situação, né? Então, gente, nós precisamos de aprender a lidar de formas diferentes com os desafios que chegam para nós. A gente tem, enquanto comunidade, pessoas, amigos, todo mundo que eu conheço. É uma luta muito grande, entendeu? E é uma luta, desafios, desgastes, todo mundo desgastado e nós nem chegamos no final de janeiro, né? Então, eu fico resistindo, aí eu aumento a minha luta, né? Eu preciso de saber qual luta eu vou lutar, porque tem algumas que é perda de tempo e de energia. E aí, como eu falei, às vezes eu preciso parar, entrar no meu interior, ver qual rumo que eu vou para poder ajudar e seguir adiante, né? Existe, gente, para toda situação de caos. Existe um caminho mais suave, um caminho que não seja de tanta dor, de tanto esforço, porque esse caminho suave é conduzido por essa energia superior que a gente chama de Deus, né? E aí, Deus nos traz de volta para o caminho luminoso, onde a minha alma verdadeiramente se encontra. Esse é o raciocínio. Parar de lutar, aceitar o caos, entrar dentro de si, em contato com essa iluminação interior, que é a presença divina, para fazer a escolha do melhor, daquilo que nós podemos mudar, porque a vida como um todo não cabe a nós. E aí, Emmanuel fala o seguinte: pacifica a própria sensibilidade, para que a razão te oriente os impulsos. Olha de novo, Emmanuel, outro autor, falando para a gente poder pegar a razão e controlar os impulsos, a impulsividade da resposta, da ação, do pensamento, não. Vamos voltar, né? Se você conserva o hábito de orar, recorre à prece nos instantes difíceis. Se você não possui essa bênção, medita suficientemente antes de falar ou de agir. Os impactos emocionais, em qualquer parte, surgem na estrada de todos. Guarda, por isso, a fé em Deus, mas também guarda a fé em ti mesmo, de maneira que não te afastes da paz interior, a fim de que, nas horas sombrias da existência, possa tua paz converter-se em abençoada luz. Novamente, tanto André Luiz, quanto Joana de Anjos, quanto Emmanuel fala que nós precisamos lembrar destes momentos de construção da paz, né? Então, aqui André Luiz fala uma coisa muito interessante. Não dê tempo a lamentações. Então, muitas vezes a pessoa que te busca para conversar, ela te busca para enxergar em você um equilíbrio. E se nós estamos constantemente desequilibrados, nós também levamos esse desequilíbrio aos que nos cercam e que nos procuram, né? Outra coisa que André Luiz fala, né? Olha que bonito.
Um palácio, comumente, é construção enorme. No entanto, nem sempre oferece agasalho ou acesso sem a colaboração de uma chave. Observem o tamanho da chave, o tamanho da parede de um palácio, né? Inúmeras vezes nós não lembramos que toda porta se abre com a presença de uma chave pequena. E às vezes, naqueles 5 minutinhos de paciência conversando com alguém, naquela ligação rápida, seja no sorriso dando na rua, esses pequenos detalhes de amor nos levam a um equilíbrio que nos permite encontrar a paz, né? Então, aqui, Emmanuel fala, em muitos casos, um simples prego atacando uma roda pode retardar a viagem num carro perfeito, né? Não, gente, desculpa, confundi, André Luiz esse texto aqui. E é isso mesmo, né? A gente pode ter um caminhão, uma SUV, sei lá, um SUV, né? Qualquer, mas de repente é aquele preguinho que vai entrar no pneu e que vai atrasar a nossa viagem, que vai estar no comando de quando a gente continua a viagem, né? Então, André Luiz fala, ainda mesmo na doença mais grave ou na penúria mais avançada, você pode prestar um grande serviço ao próximo. Você pode sorrir. E tem uma história, né, nos lindos casos de Chico Xavier, que o Chico estava muito chateado e pergunta, né, como que ele poderia, né, encontrar um equilíbrio, né, e a vida, evitar desavenças e desequilíbrios, puxar energias ruins, né, para cima dele. E aí é sugerido a ele a água da paz, né? A sua mãe sugere a água da paz. E aí Chico fica tão feliz e vai procurar a água da paz para ver qual a farmácia que vendia, qual não vendia, né? Achando que era um remedinho. E ele procura em todas e descobre que não havia água da paz. Aí ele volta, fala, e aí a mãe dele explica o que é a água da paz. Quando alguém lhe trouxer provocações com a palavra, beba um pouco de água pura e conserve-a na boca. Não lance fora essa água, nem engula. Enquanto perdurar a tentação de responder, guarde a água da paz, banhando a sua língua. Chico, então, baixou os olhos desapontado. Ele compreendera que a mãezinha lhe chamava o espírito à lição de humildade do silêncio, e não havia mágica com a água da paz, né? Então, gente, a reflexão de hoje é essa, que nós possamos lembrar da importância dessa aguinha da paz, né? Muitas vezes, não deixar os nossos instintos comandando a nossa vida, mas os nossos sentimentos mais nobres. E que nós possamos agradecer os ciclos de aprendizados vividos. Cada minuto, cada hora, cada dia, cada ano são ciclos de aprendizado, não são de castigos. Que a gente, então, consiga se manter em paz sem ser acomodado, sem ser preguiçoso. Manter-se em paz é manter-se em equilíbrio, é aceitando o caos que está lá fora, percebendo hoje e agora o que eu posso fazer para mudar. Algumas atitudes, ações serão hoje, outras amanhã, outras não se sabe quando, né? O que é importante? É a gente ter a certeza de que não nos cabe ficar em busca da paz em outro mundo, em outra vida. Muitas vezes, a pessoa com essa ideia errônea, muitos cometem até um suicídio, achando que vão ficar em paz. E não irão, a gente sabe. Então, não adianta eu fugir
das pessoas achando que eu vou ter paz, não. Eu preciso de lidar com os pequenos enfrentamentos. Preciso lidar com desistências, de deixar para lá algumas coisas. Preciso lidar com a força de buscar soluções em outras situações, né? E assim ir equilibrando a minha vida, como a natureza nos ensina. O sol que respeita a lua, que respeita a terra, o pai que respeita todos os seus filhos, todos nós. E continuemos firmes no aprendizado e na certeza de que a paz do mundo começa em mim. Vamos fazer a nossa prece? Pai de infinita bondade, sabedoria e amor, agradecemos a oportunidade dessa existência, de ser luz nas nossas vidas. Obrigada, Pai querido. Como pedintes que somos, rogamos que o Senhor abençoe a todos nós, encarnados e desencarnados aqui presentes, aos nossos amigos e familiares encarnados e desencarnados. Rogamos também que nos dê o equilíbrio necessário para tomarmos as melhores decisões frente às provocações, aos desequilíbrios que se encontram ao nosso redor. Que possamos lembrar que a paz começa em nós, que nós possamos modificar ações, pensamentos para melhor, para que nós possamos enxergar a vida verdadeiramente e lembrarmos que nesse jardim de diferentes plantas que somos nós, cada um tem uma missão, cada um tem uma obrigação perante o Pai, no sentido de levar a vida em equilíbrio a todos os cantos do mundo. Que nós possamos continuar nessa energia de gratidão, de luz, de paz, agradecendo a presença dos mentores que estiveram presentes na nossa reunião, agradecendo a presença dos trabalhadores da carne, dos trabalhadores espirituais, hoje e sempre. Abençoa, Jesus, a nossa noite, o nosso sono, a nossa semana e que possamos estar juntos. Quarta-feira às 20 horas, que assim seja. Obrigada, amigos e amigas. Recebam o meu abraço e até quarta, se Deus quiser. E como eu sempre brinco, Ele há de querer. Depois, na próxima semana, segunda, estaremos aqui juntinhos. Boa noite, fiquemos com Deus. Que Ele nos abençoe a todos.